Giro da Notícia. Oito horas 27 minutos, 22 graus a temperatura, terça-feira, 7 de abril, terça-feira de chuva aí, né, em toda a região. Alertas para ciclone extratropical, chuva de granizo, ventos, rajadas de vento, né, inundações, tudo isso e muito mais. Eu acho que já é como a gente está aqui na presença do jornalista Roger Nicolini, que hoje é o dia do jornalista, né? Eu acho que esses alertas aí são de praxe, né? Quando vai chover aqui, eu acho um pouquinho mais forte, já sai alerta para temporal, granizo, rajadas de vento, enfim, inundações, porque tem áreas aí que a gente sabe. Depois do que aconteceu em 2024, acho que toda a chuva aí, né? Já emite esse alerta aí, né, Roger? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Planetário. Obrigado pelo convite aí nesse dia do jornalista, né? Dia 7 de abril, né? Porque ele foi estabelecido em 1931, né? A Associação Brasileira de Imprensa em homenagem ao Libero Badaró, né? O jornalista italiano que foi assassinado por questões políticas, né? Não precisa me dizer muito, isso diz muito do atual momento que nós vivemos, né? Mas não é isso que eu vim discutir aqui. Hoje eu vim falar um pouco da profissão, a qual eu exerço há 26 anos, sendo 20 de formado, e com muito orgulho me digo, né? Me digo como jornalista formado e diplomado de profissão. Tem tantos que exercem a profissão sem serem formados, eu respeito, a gente respeita também, mas o dia do jornalista hoje para mim é um orgulho comemorar essa profissão, né? Mas que claro, tem muito a melhorar e tem muito a ser mais respeitada, como tantas profissões precisam ser respeitadas também, né, Rodrigo? Outro símbolo da opressão no Brasil foi o Tim Lopes, né, também, né, que acabou sendo, né, assassinado lá no Rio de Janeiro, enfim, né, a opressão fala da questão do que ele acompanhava muito questões policiais, né? E aí também é um marco aí, né? Como é que se diz? Um símbolo aí, né? Da resistência. O jornalista, né? Ele sofre bastante, né? Ele, ao mesmo tempo que a profissão, ela tem a sua parte boa, o seu glamour, digamos assim, de ser investigativo, de você trazer a informação com responsabilidade, né? O jornalista, ele é bem visado, né? Aliás, o Brasil é um dos países mais perigosos para a profissão no mundo, por incrível que pareça, né? Nós não vivemos numa ditadura, nós não vivemos num regime de exceção, mas temos um problema muito sério justamente por todas estas questões, né? Que somos atacados diariamente por darmos informações, investigar tudo isso que está acontecendo no Brasil e também, né, ir nas entranhas muitas vezes de certas questões que não querem ser investigadas, que o sistema não quer que investigue. Então, fora isso, o jornalista ele tem um papel social muito importante, é uma das profissões mais bem reconhecidas, né? É pena que muitos ainda deixam ela a desejar porque não fazem seu trabalho com responsabilidade. Lá na faculdade de jornalismo, eu fiz 4 anos e meio de faculdade, deixei a monografia, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Hoje se usa mais TCC do que monografia. O meu tema de conclusão de curso foi rádios comunitárias, né? Eu acompanhei uma rádio comunitária aqui da região, né? Com o atual modelo de concessão de rádios comunitárias, que inclusive é uma política governamental, que rádio é uma concessão pública, né? E eu acompanhei lá e cheguei à conclusão que o modelo de rádio comunitário precisa ser muito mais bem reestruturado, porque muitas acabam atuando como emissoras comerciais, né? Se colocam... Vamos falar só um parênteses, que acho que na maioria das vezes, né? Se colocam como apoio cultural, né? Mas é um comercial, né? Então eu estive lá, na sequência, vi como é que era, quem fazia os programas de rádio, né? O que fazia, se era só radialista ou se era também dedicado exclusivamente, se era voluntário, que é o princípio da radiodifusão comunitária, se a pessoa estava lá para receber. Então eu fiz todo esse meu esboço, né? Todo esse meu trabalho de conclusão de curso sobre a radiodifusão comunitária. Aliás, o número de rádios comunitárias no Brasil tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Né? Visando comercial, lucro, né? E é uma política governamental, né? Que esse governo atual, ele resolveu fazer essa questão, né? Não estou julgando se é válido ou não, estou dizendo que a gente precisa ter mais critério para que a gente possa valorizar a profissão, né? Então, de jornalismo, evidentemente que eu posso dizer que, graças a Deus, eu colhi muito mais sabores do que dissabores, né? Dissabores fazem parte da profissão, como de qualquer
qualquer profissão. Mas a minha carreira, graças a Deus, tem sido muito boa, muito maravilhosa. Eu gosto muito do que eu faço, né? Comecei aqui, né, no ano de 2000, 15 de janeiro de 2000, comecei aqui na Rádio Planetário, quando a Rádio Planetário ainda era AM, fazendo redação comercial, textos. Depois eu fui aprender a ser operador, a fazer reportagem. Depois fui a ser apresentador ali da Líder FM, né, onde fiquei a maioria do meu tempo. Fiquei mais na Líder FM do que na Planetário, que eu trabalhava para as duas também. Então, aos poucos a gente foi se qualificando. E no interior a gente se qualifica bastante, né? A gente aprende a fazer de tudo, né? A gente é um jornalista mais completo. E hoje a exigência principal, né, Rodrigo, você ser um jornalista multimídia, porque essa ferramenta aqui, né, ela democratizou o acesso à informação. Hoje todo mundo é jornalista, né? Sendo formado, sendo diplomado ou não. Mas hoje todo mundo tem o poder da informação. E a gente precisa cada vez mais valorizar o trabalho de quem faz essa informação com responsabilidade. Ainda bem que hoje tem muitas formas de você pesquisar e saber o que é notícia de verdade e o que não é notícia de verdade. E, principalmente, ela está nos canais e com as pessoas certas e corretas. Muito bem, a gente vai perguntar, você já falou e já é perguntado da sua carreira, da sua, né, do seu histórico aí, né, onde você trabalhou, enfim, como é que você começou, você já adiantou aí, né? E agora os principais desafios aí, você falou alguns também, mas teria algum momento em especial assim que você destacaria dessa tua vida de repórter? Depois a gente fala repórter, né, mas da tua vida de jornalista, antes do jornalismo também, que te chamou a atenção com um fato assim, enfim. Ou também a virada de chave, agora você quer ser jornalista, o que te despertou também, como é que você... Em um ano de 2000, quando me despertou essa questão de ser jornalista, né, eu comecei escrevendo cartas pro jornal, né, o jornal Zero Hora, que tinha aquela carta do leitor, quando o impresso ele predominava muito mais, né, sim. E também tinha, quando havia Folha Espumosense, né, eu escrevi bastante artigos, né, e artigos de opinião para Folha Espumosense, e eram sempre publicados, e as cartas do Zero Hora também eram publicadas de uma forma consecutiva, era uma vez por semana eu sempre escrevi alguma coisa, né? Eu me lembro que eu falei do salário mínimo, né? Que é um dos primeiros assuntos que eu me detive a analisar, que o salário mínimo era miniaturizado, porque ele não servia para as necessidades básicas de uma pessoa, como até hoje ele não serve. Ele é só apenas uma política para dizer que ela existe. Então eu opinei sobre muitos assuntos, né? Essa foi a minha virada de chave. Até 2006 eu trabalhei regularmente aqui na rádio, né? E no ano de 2006, em 9 de junho de 2006, eu passei a estar no setor de comunicação da Cotriel, né? Fui selecionado no processo seletivo que estava lá e passei a fazer apresentação de programas, fazer reportagens. Como é hoje, né? Como é hoje. Um pouco mais digital hoje só, né? Um pouco mais visual. Antigamente não era tanto. A gente fazia um trabalho mais analógico e hoje a gente faz um trabalho mais no digital, de estar acompanhando as questões de uma forma muito mais instantânea. Como o rádio tem essa vantagem de ser instantâneo, mas hoje o digital está mais instantâneo ainda. E que bom que o rádio ele também entendeu que para ele continuar tendo a sua perenidade, ou seja, está sempre mais consecutivo, está seguindo na vida das pessoas, ele precisou se digitalizar e se adaptar, não brigar com a tecnologia, muito pelo contrário. Isso que a gente está fazendo aqui nessa live, transmitindo programação, né? As pessoas hoje, nem todo mundo consegue conectar no carro, a questão de conectividade é uma questão que aperta bastante. Então, se você quer ouvir a Rádio Planetário, você vai lá no Radiosnet ou procura a Rádio Planetário e vai lá escutar a rádio a hora que você quiser, no momento em que você quiser. E hoje a questão digital, ela democratizou bastante, né? Principalmente eu sou muito mais agora do YouTube, né? Tem os programas lá no YouTube, eu escuto a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, eu paro, eu continuo, lá no streaming também a gente pode fazer isso. Então hoje o desafio, né? A partes marcantes, Rodrigo, são muitas, né? São muitos fatos que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos, né? Mas graças a Deus eu tenho acompanhado o crescimento muito da cooperativa, né? Inauguração, já fiz muitas inaugurações de eventos, de lojas, inclusive recentemente aí a inauguração da unidade Barros Cassal, acompanhando também nascer essas duas novas unidades que a cooperativa adquiriu. Na semana passada eu estive lá presente nas duas para conversar em loco, ver as pessoas, né? Conversar olho no olho, que isso é a melhor coisa que existe. Então são muitas coisas maravilhosas que tem que suplantar as agruras da profissão que existe como qualquer outra, né? Nós trabalhamos
em uma profissão que ela é extremamente desvalorizada, né, por várias questões, né, não vou analisar aqui, mas quem trabalha na área sabe muito bem, né, e a gente precisa cada vez mais buscar se viabilizar. E na faculdade a gente não aprende a ser empreendedor, a gente tem que ir para a prática e aprender a empreender, tanto que muitos jornalistas que são formados ou não, hoje são digitais influencers, principalmente na área de futebol, né, temos exemplos conhecidos de jornalistas que fazem trabalhos falando de Grêmio, de Inter, né, ou que são especializados em política. Então você tem que achar o teu nicho de mercado para você se viabilizar, porque remuneração hoje não paga mais as tuas contas. Você precisa cada vez mais saber se reinventar e ter o seu conteúdo relevante. Eu entendo que hoje o principal desafio do jornalismo e do jornalista é ser relevante e permanecer relevante. Eu ia até fazer trazer essa questão, abordar essa questão aqui, sobre. Você falou sobre o jornalista formado, tem o diploma, passou por uma faculdade, né? Ficou ali na cadeira 4 anos e meio, 5 anos, enfim, né? E também tem o jornalista informal, né? Que é aquele que você trouxe aí. Você acha que esse crescimento da informalidade, enfim, de pessoas se autotitulando jornalistas, né? Mesmo não tendo a graduação, isso diminui um pouco, talvez, atrasa um pouco o reconhecimento, até em questão financeira do jornalista formado? Porque se eu posso contratar uma pessoa que talvez seja de experiência, faça um jornalismo, mas não seja formado, eu não preciso pagar o piso, talvez, enfim, porque tem que contratar um jornalista e tem tudo aqueles... Tem um lugar para todo mundo, Rodrigo. Desde que você faça um trabalho de uma forma bem responsável. A questão da remuneração mesmo. Será que a informalidade atrapalha um pouco, talvez, no... Como eu disse antes, eu acho que a questão da remuneração, você que vai ter que fazer a sua remuneração. Hoje você não pode só estar baseado no salário que você tem, onde você trabalha. Você tem que buscar formas de se viabilizar, fazendo outros conteúdos, fazendo publicidade, né? Tem emissoras que permitem que você faça publicidade, outras não, né? Grandes emissoras proíbem que jornalistas façam publicidade, mas o pessoal do entretenimento, do esporte pode fazer, né? Então hoje você precisa utilizar a sua imagem, desde que de uma forma responsável, eu digo no sentido de vender produtos que você realmente acredita. Tem jornalistas, né? Esses dias eu estava acompanhando uma entrevista do Rogério Mendelski, da Rádio Guaíba, ele disse assim, não, os produtos que eu tenho aqui são produtos que eu acredito que eu uso, né? E que ele é remunerado pela rádio, mas ele também tem a sua própria remuneração dos anúncios que ele faz. Então, quando você passa credibilidade para o que você está fazendo, né? A questão de reconhecimento é algo que você precisa buscar todos os dias. Você fez um trabalho bom hoje, você tem que fazer um trabalho melhor amanhã, ainda melhor depois da manhã e sempre ir melhorando, porque o mercado hoje ele está muito concorrido, né? Como tu disseste, né? Você não precisa mais ter diploma para contratar um jornalista. Você pode contratar uma pessoa que saiba, pelo menos, saber redigir uma notícia. Hoje, com o ChatGPT, com inteligência artificial, está muito fácil você fazer notícia, você escrever, né? Desde que você tenha coerência em responder as perguntas que, como, quando, onde e porquê, saber as mensagens subliminares. O que é mensagem subliminar? É o que está contido lá implicitamente no texto, né? Que só você aprende somente na faculdade, né? E até o 3º semestre tudo junto, é jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda tudo junto. Depois, a partir do 4º semestre, que a gente separa, cada um vai enveredar para a sua área. E no tempo da faculdade eu gostava mais de rádio, sempre gostei mais de rádio. TV nunca me atraiu muito, né? Hoje, como a gente tem o celular, como tem a live, como tem a internet, hoje a gente teve que aprender a se portar na frente das câmeras, né? E é um desafio diário a gente saber, principalmente, se portar e ter um conteúdo relevante que as pessoas assistam, né? Muito bem. Todos os profissionais têm os seus, né? Enfim, né? Agora, você tem também as suas, né? Como é que se diz? Seus... Agora me fugiu até o termo aqui, mas a questão, enfim, em que você se inspirou, as suas inspirações, é isso aí? Eu me inspirei em muitos jornalistas, né? Eu acompanhava muito no fim da década de 90 e início dos anos 2000, né? Já tenho 44 anos, né? Eu já comecei no jornalismo cedo, comecei com 18 anos. E então eu acompanhava muito o Boris Casoy, acompanhei muito o William Bonner, acompanhei muitos desses jornalistas, Cid Moreira, Sérgio Chapelin, né? Foram inspirações muito grandes, né? E
muitos apresentadores aqui da região, de rádios, de radialistas, que me inspirei bastante, com os quais aprendi bastante. Aprendi e me orgulho muito de ter aprendido e continuar aprendendo, né? Então tem muitas inspirações positivas, né? Não vou analisar como que é o profissional Cid Moreira, como era o profissional Sérgio Chapelin, ou William Bonner. Roberto Cabrini também é um bom jornalista. Roberto Cabrini é um bom jornalista. O Caco Barcelos, que é aqui de Cruz Alta, né? Que é um grande repórter investigativo. Marcos Lozecan, né? Que é um grande repórter também que tá há muitos anos em Brasília, foi correspondente internacional. Então o Rio Grande do Sul é muito pródigo, né? Inclusive, da minha safra de jornalistas, vamos dizer assim, quem está persistindo na profissão ainda é o Everson Dornelles, né? Que eu vou mandar essa entrevista para ele depois aí, né? Da RBS TV? Da RBS TV, tá lá em Cruz Alta, né? Ele entrou no mesmo ano que eu entrei, inclusive na cooperativa, em 2006, está lá persistindo, né? Muitos outros já enveredaram para outras áreas, ou uns foram para a área da administração, outros para a área de direito, outros foram empreender em outras partes, né? Ou tem um colega meu de rádio, o Fábio Passini, que está lá em São Pedro das Missões, né? Há muitos anos, né? E faz esse trabalho de acompanhar prefeituras, câmaras de vereadores e tudo. Ele já está há muitos anos nessa parte, né? Então, um colega que eu converso bastante seguidamente. Então, muitos, né, já acabaram indo para outros caminhos e outros continuam persistindo. Eu continuo persistindo porque eu gosto. É porque eu também amo essa profissão que eu escolhi, né? E a minha mãe sempre me dizia que era para eu enveredar pro lado do direito, né? Para eu ganhar dinheiro, né? Mas eu quis enveredar pro lado do jornalismo, assim, né? A gente faz o que a gente gosta, né, Rodrigo? Tenho certeza que a tua mãe dizia uma coisa para ti, mas tu resolveu fazer outra, e tá tudo certo. A opção da vida é de cada um, a vida é feita de escolhas, eu escolhi, né, ser jornalista e me orgulho muito dessa profissão que eu escolhi. Falando sobre a profissão de jornalismo, muitos jornalistas que a gente conheceu através da telinha da TV e vieram do rádio, são oriundos do rádio ou de jornais, né? Porque a televisão é nova, a televisão ela é bem recente, né? Agora, o jornalismo de jornal mesmo, impresso ali, né? E também o jornal, depois o rádio, né? Também trouxe muita gente, migrou, né? Ou conciliou as duas, né? Rádio, TV e também colunas em jornais, né? Caso aí de Sérgio Chapelin, Cid Moreira, entre outros aí. Esse pessoal tudo também era formado de jornalismo, tem esse conhecimento, ou eles eram profissionais do rádio que foram aproveitados? Foram profissionais, muitos eram os profissionais do rádio que não são nem formados em jornalismo, né? Que foram talhados no rádio. Você pode ver, né, Rodrigo, quando o teleprompter, né? Quem quiser saber o que é teleprompter, é aquele texto na tela, né? Quando aquele negócio pifa, o que um cara de rádio faz? Ele improvisa, ele sabe se comportar. Quem não teve a escola do rádio passa muito aperto, né? E graças a Deus esse improviso que a gente tem do rádio, né, Rodrigo, de conseguir conduzir um assunto, uma entrevista, ou quando der um problema a gente saber para onde correr, isso faz muita diferença hoje, e você ter improviso. Sobre essa questão, hoje está crescendo muito, principalmente o jornalismo esportivo, né, que é uma área que tem aí Baldasso, tem o Alex Bagé, que são os dois maiores do Rio Grande do Sul, né, que concorrem muito com a maior grupo de comunicação do sul do país, que é a Rádio Gaúcha, a GZH, que hoje está no digital, entendeu que precisava migrar, né? E é um combate muito grande entre o que eles fazem e as transmissões de jornadas identificadas dele e as transmissões não identificadas. Hoje a pessoa quer se identificar. Se ela quer se identificar com o seu político, seja de que espectro for... Alexandre Garcia também foi para esse lado, né? Alexandre Garcia é de Santana do Livramento. Né? É um grande radialista que fazia comentários e que por muitos anos esteve na maior emissora lá acompanhando e conhece as entranhas do poder como ninguém. Então, muita gente veio do rádio e teve essa escola muito importante. Para mim, a escola do rádio é uma das melhores que existe para formar bons profissionais. Você pode ver, esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Celso Freitas. Celso Freitas é aqui de Joinville, Santa Catarina. E ele começou lá no rádio lá atrás, com aquela voz de veludo, que é uma das coisas que eu me ressinto não ter essa voz. Né? Tem a voz que todo mundo me conhece, né? Mas ele começou no rádio e foi indo pra TV e tudo, e hoje tá no SBT News, né? Trabalhou muitos anos na Record, muitos anos na Globo, né? Então, quando você olha no YouTube lá, você pode ver muito bem quem foi talhado no rádio, quem começou. Foi colocado pra fazer programas de TV sem ter passado por uma escola anterior. Mas teve muita gente que passou pelo impresso, que tem um texto muito bom, que tem uma desenvoltura muito boa na frente das câmeras também, né? Tem lugar pra todo mundo. E assim, o jornalista não trabalha
tá só falando no rádio ou só apresentando programa de TV como jornalismo, né? Ou sendo um repórter, enfim, né? Como a gente vê. Ele também é o cara que tá lá, né? Atrás lá do William Bonner, lá no Jornal Nacional, que tem jornalistas que estão lá trabalhando, né? Redigindo os textos, enfim, corrigindo, trazendo, editando. Então tem várias áreas aí, né? Não exato. Somente... Hoje o William Bonner chegava para apresentar o Jornal Nacional ao meio-dia, né? Sim. Então o jornal ia ao ar às 8 horas da noite. Sim. Você não é um artista que chega lá, tá tudo bonitinho e você só senta lá e vai interpretar. Não, um jornalista, né? Seja de que área for. Quando eu tô falando de jornalista, aqui eu não tô falando só de rádio, não tô falando só de TV. Jornalista em si, tu tem que chegar lá, apurar, tu tem que saber, não, é isso, checa com as fontes e tudo. Você não chega lá e já vai falando sem saber da fonte. Você vai lá e confirma com fontes oficiais, né? Então hoje tem lugar para todo mundo, mas você tem que ser muito responsável no que você faz, porque você é cobrado por isso, mas principalmente também você colhe os louros do que é positivo, mas também você paga a conta do que você não consegue apurar de uma forma melhor. Então você tem que ser um profissional hoje diferenciado no sentido de conhecimento, mas principalmente também você tem que ser um profissional que cada vez busque melhorar todos os dias, e esse é o trabalho constante, não só do jornalismo, mas de todas as profissões, né, Rodrigo? E você que está pensando em fazer jornalismo aí, né, e que não se identifica nem com rádio, nem com TV, nem com jornal impresso, nem com sites, nem com portais, também o setor público aí, né, governo do estado e outras assembleias legislativas, câmaras de vereadores, prefeituras, tem vagas também. Claro que você vai ter que passar um concurso público. Ou assessor de imprensa de outras empresas grandes também. Enfim, não é só no rádio ou na televisão que você vê jornalismo. Exato. Tem muitas, né, muitas formas de você entrar na profissão, né? Tem muitos aí que fazem trabalhos de excelência em assessorias de câmaras de vereadores, de prefeituras, né? Se bem que hoje, né, nessa área pública aí já, né, vamos dizer assim, que já não tem tantas assessorias de imprensa profissionais, né? Sim. Que são concursados. Esses dias tinha um concurso numa prefeitura aqui da região, que eu não vou falar o nome, fora do ar depois eu te falo, né, Rodrigo? Sim. E estava pagando para jornalista R$ 1.800 por mês, né? Então... E queria com e ninguém fez o concurso, não teve candidatos para vaga. Não tem como, né? Não tem como você se sujeitar a um salário desses, né? E tanto que até estava falando com um amigo. Eu acho que é o grande hoje, né? Que tira, né? Detalhe, vamos dizer assim, que tira muitos candidatos de concurso de prefeitura, principalmente cidades menores, né? Porque a gente sabe ter o teto lá, né? Que não pode extrapolar, né? E tem aquele valor que tira muitos candidatos de concurso público de prefeitura. É a questão, eu mesmo deixei de assumir 4 prefeituras em concurso público, já passei em 4 prefeituras, fui nomeado, mas não aceitei, porque às vezes tu não mora no município, né? Vai ter que deslocar um aluguel, e outra, porque muitas vezes o salário não condiz, né? Não condiz, então não tem como. Imagina você, então, com um curso superior aí numa faculdade específica para o cargo, como é o cargo de jornalismo, e aí lá no edital R$ 1.800. Parece que eles colocam nós vamos ter uma lei que tem que botar uma vaga para jornalismo, mas vamos botar o salário tal, que daí já não vai ninguém, né? Não precisa ser preenchido. Parece só assim, né? Imagina, né? Um desafio muito grande da profissão, né? Sim. Sobre a atuação do jornalista no Brasil, né? O Brasil é o 6º país mais perigoso do mundo para jornalistas. É o 6º, né? Olha só. Deve ser lá no Irã, Iraque, na região lá mais Oriente Médio. Entre 95 e 2018, o Brasil é um dos países mais violentos no que diz respeito ao ambiente de atuação dos comunicadores. De acordo com a Unesco, o Brasil é o 6º país mais perigoso do mundo. O relatório ressalta que a situação configura verdadeira violação da liberdade de expressão. Deixa eu ver aqui se tem um ranking, né? Dos países mais... Deve ser Oriente Médio, vou apostar aqui. Provavelmente estava a Síria e Oriente Médio, né? Na época que a Síria, então, é o 6º país mais perigoso, você vê, né? E nós vivemos uma democracia, pelo menos achamos que vivemos uma democracia, né? Então, hoje você tem muitos desafios, mas você vence eles com muita determinação e muita vontade, e eu sou muito feliz na minha área de jornalismo, todos os dias vou trabalhar feliz e contente, porque primeiramente tenho um emprego, mas principalmente também porque faço o que eu gosto da forma que eu gosto, que é ser jornalista, profissão que eu abracei há 26 anos e estou aí persistindo e continuarei persistindo, né? Com certeza. E a lei de liberdade de imprensa, ela nos protege, mas é como a lei Maria da Penha, né? Tá ali, mas não impede que a gente sofra muitas vezes alguma agressão, enfim, né? Algum desrespeito na nossa profissão, né, Roger? Tem todo jeito lida com isso, né? Você chega lá fazer uma entrevista, a gente vê, né? As pessoas te julgam, né? Te agridem muitas vezes, dias de fato, ou verbalmente, ou fisicamente. Então, por isso que ou você fez uma matéria, falou de A, de B, né? Então você é perseguido também, quer dizer...
é complicado, né, muitas vezes, né? Não é fácil também, né? A pessoa que te agride fisicamente ou verbalmente é a pessoa que não tem argumento, né? Sim. Eu sempre digo assim que quando a pessoa, não, eu vou te pegar. Meu amigo, tu perdeu a chance de argumentar comigo, né? Eu nem vou continuar a conversa contigo, né? Então, quando você contraria certos interesses, você né, todo momento, hoje tem o que acontece, você tem haters, né? Você tem pessoas que te odeiam, né? Que são os odiadores, né? E que você tem que saber lidar, né? Eu tava assistindo ontem um corte de um dos que eu curto aí no YouTube, disse assim, do Duda Garbi, disse assim, meu Deus, que churrasco mais ruim, não, meu Deus, que cara mais mala, não sei o quê. A carne tá crua. A carne tá crua. Quer dizer, eu tô dando o exemplo da carne crua pra quem quiser entender, entenda. Os haters aí com essa questão, Mas, às vezes você pega e dá muita conversa pra quem é hater, né? E às vezes esquece de dizer que tem gente que tá curtindo e elogiando o teu trabalho. Então, você tem que seguir em frente, principalmente, e saber que você consegue todos os dias fazer o que você tem que fazer e colocar a cabeça no travesseiro, que você não enganou ninguém, que você fez o seu trabalho de uma forma honesta. A melhor coisa que existe chama-se consciência tranquila. Minha mãe sempre me ensinou, quando você vai dormir de consciência tranquila, com paz no coração, você vai dormir muito bem. Então, é isso que eu posso dizer. Quero agradecer muito, viu, Rodrigo, pela rádio ter lembrado de mim aqui, em nome de tantos jornalistas, que nem eu digo, eu sou diplomado, mas tem muitas pessoas que são jornalistas sem diplomação. Então, esse dia 7 de abril também, eu digo para eles que é pela profissão, e nós vamos continuar batalhando para que ela seja mais valorizada. Mas cada vez mais façamos o nosso trabalho com responsabilidade. Muito bem, tá aí Roger Cunha Nicolini, jornalista, né? Trabalhou anos aqui na rádio, começou aqui na Rádio Planetário, também na Rádio Líder, e depois hoje está aí, né, à frente do setor de comunicação da Cotriel Dias Pomoso, falando desse importante dia, que é o dia do jornalista, dia do jornalismo, e contando um pouco de histórias e como tudo começou. Muito bem, 8 horas e 53 minutos.